Meu nome é Maria Leni, tenho 71 anos. Meu nome é Maria Laura Benfica e tenho 52 anos. Meu nome é Maria Helena e tenho 66 anos. Meu nome é Maria Soneide Carvalho, tenho 55 anos. Meu nome é Maria de Olinda da Silva, tenho 57 anos. Eu tinha 9 irmãos, né? E nós ficamos órfãos de mãe, 9 crianças. O mais velho tinha 13 anos. Minha mãe morreu de parto. Meu pai teve 2 casamentos. Do primeiro eu tive 3 irmãs, que moram em São Leopoldo. E com uma diferença de idade bastante grande, então eu já tenho sobrinhos, netos, sobrinhos, bisnetos. Nós somos 4 irmãos, somos uma família, assim, não muito grande, pequena, né? Agora tornou-se maior devido aos netos e bisnetos. Nasci em Esteio, moro em Esteio. Morei alguns meses em Sapucaia, mas toda a minha vida, 99% da minha vida eu morei em Esteio. Eu fui criada pela minha avó, com muitas lembranças boas. Aos 12 anos, já vou adiantar assim, né? Aos 12 anos eu comecei a namorar o meu esposo, que eu sou casada até hoje. Morreu chorando, pedindo que não morresse. Não tinha médico naquela época, não é como agora que tem hospitais, tem tudo, não tinha nada. Nós ficamos com o pai não tinha condição de criar nós. Então ficamos com cada um com um tio, fomos criados assim. E isso foi atemporona, assim. Quando eu nasci, a minha irmã mais nova devia ter uns 35 anos mais do que eu. Então, meu pai já tinha 54 anos quando eu nasci, e quando eu debutei ele tinha 70. Mas a gente é uma família muito unida, nós vivemos muito bem, graças a Deus, a gente tem bastante paz. Quando eu era maior, eu fui para um colégio, fui de umas irmãs internada para estudar. E aí depois eu resolvia ser religiosa, né? A minha profissão é professora, sou professora aposentada. Meu dia a dia resume-se, depois da minha aposentadoria, meu trabalho na casa. E aos 19 eu casei, aos 21 eu tive meu primeiro filho. Daí com 23 eu tive a minha filha. Daí pelos 40 nós adotamos um filho. 68 foi um ano assim bastante agitado, não é assim, por causa da politicamente, né? Justamente por ser filha de um pai muito ligado à política e bastante politizado, eu me lembro assim daquela época que havia uma grande perseguição às pessoas que não se coadunavam com o sistema de governo pós-golpe, né, de 64. Foi uma época que eu fiquei muito tempo sozinha. E meu marido trabalhava nessa época na CE em Porto Alegre. Eu morava em Canoas. Eu tinha filhos pequenos, uma com 20 dias e outro com 1 ano e 2 meses. Em um caso bem concreto, assim, que eu me lembro, e tinha um senhor que trabalhava lá e ele era muito fanático, assim, e quando ele soube, assim, que ele era um dos que estava sendo buscado, ele pegou a esposa e saiu de lá. Mas ela estava grávida. E nesse meio tempo, a criança, claro, com uma agitação, com um desgosto, a criança morreu. E aí eles não se deram conta que a criança estava morta. Eu sei que depois de 11 dias que a criança estava morta, e recém que eles foram saber, aí fizeram cesariana e tinha um menino lindo, assim, morto. Então, é uma coisa assim que a vida não é que foi tirada de uma inocente, sem culpa nenhuma, sem que hoje ele teria 40 anos. Olha, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita vontade, vou te ser bem sincera, eu tinha muita vontade de ser uma pessoa de estudar e trabalhar fora. Sempre quis. E eu nunca fiz isso. Acho que, como é que eu vou te dizer? Eu acho que sempre existiu, né? Só que as coisas não eram tão abertas.
Assim a gente fazia tudo mais às escondidas. Então eu me lembro assim, de cenas que são marcantes na minha vida, que são meu pai pegando muitos livros que ele tinha de marxismo, leninismo, trotskismo e tal, botando numa caixa de madeira e pedindo para minha mãe guardar aquilo num lugar bem seguro. Eu me lembro que a minha mãe, eu devia ter o quê, uns 16 anos ou menos, não lembro, que o pai e a mãe disseram que a gente tinha que começar a guardar alimentos. Vamos ter que começar a comprar bastante comida e guardar, e guardar, e guardar. E eu nem entendi o que estava acontecendo. Não tinha segurança nunca, não tinha tranquilidade, porque não tinha paz, medo que a gente podia ser censurada sem saber, né? Ser julgada e ser levada. Tinha muitos que eram levados assim. Naquela época era difícil, hoje em dia não. Hoje em dia uma pessoa grávida vai trabalhar, tem filhos, vai trabalhar. Naquela época não podia, era muito difícil a situação. Mas eu sempre fui uma pessoa frustrada por causa disso aí, de não poder trabalhar fora e estudar mais. E o que eu me lembro, assim, é de bastante censura ao pensamento e censura à opinião das pessoas. Me lembro, assim, de épocas em que havia muito tumulto, assim, de aviões, e daí eles diziam que as pessoas estavam desaparecendo e que as pessoas que eram contra o governo estavam sumindo. Isso, na minha cabeça de 12, 13 anos, me impressionou muito. É porque a gente era muito repreendido, né? Então, né, a gente tinha medo, né? Era uma coisa mais severa. Digo sempre para elas que eu sempre vou pecar por falar as coisas e não por não falar. Pode me chamar de chata, de metida, mas eu sempre vou falar aquilo que eu pensar. Então, assim, a gente sempre soube, mesmo desde pequena, que havia uma movimentação muito grande contra as pessoas que eram contra aquele regime militar. E outro caso que eu me lembro também, que me gravou bastante, era uma pessoa que trabalhava numa ONG. Ela também foi procurada, porque como ela trabalhava assim, em trabalho social, em trabalho comunitário, assim, então queriam prender ela. Aí ela teve que fugiu, foi para outro estado, e aí procurava, não acharam. Só ela apareceu depois que terminou isso aí. Quem estava em Porto Alegre não podia sair de lá de serviço, sabe? Então eu fiquei assim mais uns 15 dias que sem ele poder vir em casa. Com a repressão ninguém vai mudar. Com a educação, sim. Dele também, a gente botou na cabeça dele que a coisa mais importante na vida são o estudo e a educação. Eu não tenho grandes lembranças de 68. Brasil, ame ou deixe. Toda outra parte tinha que ter isso aí. Tá ruim assim, mas é o teu país e se tu não gostar que vai embora. Né? Então aquilo foi muito forte, eu acho que foi um slogan muito forte, muito bem feito, né? E que de uma certa forma incutiu na nossa mente, bom, se não tiver bom é melhor a gente ir embora daqui porque é isso que nós temos. Ame-o. Também. Sou brasileira, sou gaúcha, sou bairrista, sou aquele tipo de gaúcho assim, ó, que não existe outro lugar para morar melhor do que Rio Grande do Sul. Eu, por causa de umas coisas assim, política, eu não ia deixar o Brasil, não é? Eu amava o Brasil. E amo, continuo amando muito o Brasil. Não sairia daqui. Mesmo com tudo, não sairia daqui. Porque a gente, naquela época, até a gente ficou meio assim, claro, a gente ficou revoltado com aquilo tudo que estava acontecendo, né? Mas chegar ao ponto de dizer que sair daqui, eu acho que não. Eu acho que eu nunca pensei em sair daqui para outro lugar, para outro estado, não, jamais. É claro, se fosse hoje eu faria diferente, eu acho, né? Eu fiz alguma coisa, mas eu acho que se fosse eu faria diferente. Porque agora a gente tem outra visão, outra experiência e tudo, né? Se fosse agir hoje, eu agiria de outra maneira, não? Que a gente nem tinha tanta... Acho que agora não me importaria mais de falar e tudo, a gente ficava mais reprimida, assim. Agora não, tenho mais... Não me importaria muito de dizer a verdade, se fosse preciso, né? Mas naquele tempo a gente tinha muito medo. Mas... Lembranças de fatos fortes daquela época, de saber que as pessoas desapareceram e tal, para que isso não volte mais a acontecer.
que faltava, e o que falta é a educação, a igualdade também precisa, não? Porque existe muita desigualdade. Eu não acredito que isso possa voltar a acontecer. Eu acho que as forças que levaram isso a acontecer há 41 anos atrás são forças, não vou te dizer que não existem mais, mas eu acho que elas não se mobilizariam, nenhum exército se mobilizaria novamente para querer tomar posse de um governo aqui no Brasil. Eu acho que mudou, né? Que vocês conquistaram aquele espaço que queriam, que é de liberdade. O lugar que tu merece na sociedade. Então, acho que isso ainda é a melhor lição que o Brasil nos dá. Porque eu sou uma pessoa assim, ó, que eu vou ser bem sincera, eu esqueço logo as coisas ruins. Eu trato em viver o hoje. Passado para mim, não. Coisas ruins eu deixo de lado. Foi muito importante isso que aconteceu. Porque daí foi, né, a gente vai evoluindo, né? Então, eu não tenho medo, assim, de uma sombra, de um golpe ou de uma sombra de um terrorismo de direita novamente no Brasil, eu não vejo, não. Apesar de ser muito lento, não é? Mas eu tenho esperança que isso aí vai melhorar um pouquinho, sabe? Não sei, pelo menos é um sonho meu.